Olá, pessoal. Olha só, não ia fazer essa máquina, porque a gente não tem esquema elétrico dela, mas há pedidos aí de colegas, muito problema nesse tipo de máquina. É uma Juke, né? Todo mundo conhece, a maior parte do pessoal conhece, tá bom? E tá aqui com a etiquetinha do meu amigo Jorge, lá da Itamac, tá? A placa de controle de motor, que você tá vendo aqui agora, deixa eu virar assim para ficar mais visível. Placa de controle de motor, a gente tem muito problema com ela. Vamos trazer uma informação muito bacana sobre ela, essa vocês vão gostar. A fonte de alimentação é do tipo linear, híbrida, né? Que ela é linear e tem uma fonte chaveada aqui em cima, tá? Ó, aqui é uma fonte chaveada, ok? E a placa de movimento XY e a CPU tá aqui também. Aquele circuito integrado é EEPROM dela, é ali que tá os desenhos default da máquina, os padrões, e o de baixo você pode ampliar colocando mais um pouco, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Ali em cima você tem os conectores de solenoide de corte. Tá? Aqui, eu acabei de tirar o solenoide de calculador, que estava me dando problema. Tá bom? Enfim, um conector que vai para o motor, ali o X, e aqui o Y. Depois eu vou tirar ela fora, vai ficar um pouco melhor para a gente visualizar. Esse conector é o da fonte, né? Que essa fonte manda essas tensões para lá, para alimentar. Essa outra fonte vai aqui para a placa do motor, bem como a tensão de alimentação para essa fonte. Você tem aqui alguns sensores, né? Sensor X e Y, sensor do calcador, X e Y, e da parada da máquina está bem aqui em cima, tá? Ela está aqui, ó. Tá bom? Vamos conversar sobre ele, que é exatamente um dos problemas que eu vou começar aqui a fazer esse review. Esse motor é um motor muito problemático, né? Com esse tipo de conector de encoder, bem clássico, tá bom? Vamos ver como é que ele vai se portar. Eu estou agora aqui, já está aqui com um, né? Rodando, né? Um sensor de calcador. Ele vai apresentar erro A, tá bom? Erro A aqui, tá? Nesse painelzinho, muito conhecido. Tá bom? Vamos ver como é que isso vai se dar. Cadê ele? Aqui, ó. Voltando aqui nela, só pra gente pegar o cabeçote, né? Ela, por acaso, essa aqui é uma Juke, mas você tem essa mesma marca com a marca Zoge, você tem Lamax, você tem alguns com esse mesmo painel, tá bom? Mas a gente sabe que é um projeto Juke, né? Tem também a Yamata, né, que tem mais ou menos esse painel. Não muda um pouquinho o painel, mas essa automação é muito semelhante. Muda um pouco o motor, mas tecnicamente eles são iguais. O encoder é o mesmo, né? Essa placa vai ser a mesma, muda um pouco também, que é uma imitação do projeto Juke, né? Mas acaba sendo o mesmo projeto, ok? Vamos ver como é que a gente vai fazer. E aí vamos pegar essas placas e virar ela de ponta cabeça para a gente entender um pouco mais, tá bom? Bom, pessoal, eu fechei a porta aqui para a gente ver como que é útil esse testinho que a gente já mostrou lá no canal, como construir. Então aqui vocês conseguem ver 3 fios, né? Vou tirar ele daqui. Olha lá, o fio tá bem escuro mesmo. O fio preto, à esquerda do vídeo, o fio branco no meio e o fio vermelho à direita, tá? Então, obviamente com o multímetro você consegue verificar isso com tranquilidade, né? Mas o que era interessante perceber era assim, ó, né? Se você colocar aqui, ó, estamos olhando no multímetro, eu estou colocando a ponta preta, tá? No fio preto, que é exatamente o meu terra aqui, tá bom? E lembrando que essas cores, elas não te indicam muito, tá? Pode ser que o preto, nem todos os casos, seja negativo, tá bom? Nesse caso aqui, por acaso, é, tá? E o ponto, e o fio vermelho, eu vou colocar aqui a ponta vermelha, né? Aqui no fio, veja que não tá marcando nada por enquanto, mas quando eu colocar aqui no fio vermelho, ó, né, ele tá marcando pra gente uma tensão de 5 volts, tá bom? Olha lá, eu tô vendo aqui, tá na escala de 10, tá bom? Então ele veio aqui, ó, eu tô olhando aqui nessa escala aqui de 10. Estou olhando nessa escala aqui de 10 mesmo, ó. 10, 8, 6, 4. Então, entre um e o outro eu tenho 5 volts, ok? Estou olhando novamente na escala de 10, que é exatamente o que está aqui, tá bom? Marcando meus 5 volts, essa tensão aqui, tá bom? Olha só. Só que agora eu vou tirar esse ponto daqui e vou pôr aqui, ó, no meio. Tá bom? Bem aqui, que é o fio branco. Não está mais vermelho, e sim no branco. O interessante, tá? Olha aqui, dá para perceber? Deixa eu puxar aqui para a gente ver, ó, que está no branco e não no vermelho mais. Tá bom? Vamos voltar lá no multímetro
Olha que interessante. Está marcando os mesmos 5 volts, tá bom? Veja que agora tá, olha aqui. Tá naquele ponto. Então, a utilidade de um carinha desse era de mostrar aí quando a gente tiver na parte teórica, a gente vai mostrar por que isso acontece, tá bom? Veja, ó, eu vou colocar o LED exatamente aqui, no positivo, que é exatamente onde está o resistor, né, para indicar, e o negativo é o outro lado. E eu queria que você observasse lá o ponteiro. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar os dois. Queria que vocês olhassem lá o ponteiro, ó. Tô colocando agora, eu coloquei o positivo, e vou pôr o negativo. Olha como ele dá uma queda. Ó, viu como ele dá uma queda? Tá? E olha o LED aceso, tá bom? Eu vou soltar, vou acender e vou pôr aqui, ver se a gente consegue ver os dois. Ó, encostei, acendeu, caiu o ponteiro. Eu soltei, apagou e o ponteiro subiu. Novamente encostei, o LED acendeu e o ponteiro caiu. Ou seja, ele está mostrando para mim aqui onde realmente é o sinal, tá? Porque se eu pôr aqui, ó, deixa eu pôr aqui no positivo, veja que ele voltou para a posição inicial que eu queria, que é o negativo, tá? A ponta preta está lá no fio preto e a ponta vermelha, que é o positivo, está exatamente no fio vermelho aqui, tá ok? Tá marcando 5 volts. Porém, agora eu vou colocar o LED, ó, novamente, né? O resistor lá no fio vermelho, que é o positivo, é onde indica o meu positivo do LED, e o negativo aqui. Veja que o LED vai acender, tá? Se consigo pôr aqui. O LED vai acender. Você nota que é um brilho um pouquinho mais intenso. Olha o que acontece com o multímetro, ó. Nada, ó. Tô acendendo e apagando. Olha lá o ponteiro, ó. Você consegue pegar os dois, ó. Tá? Não sai do lugar. Ou seja, esse é o ponto de alimentação, tá? Então, é um jeito de você descobrir, e veja, só com o multímetro você vai achar 5 volts dos dois pontos, porém tem um deles que não vai variar. Ou seja, a tensão da fonte está segurando, né? De modo que ali é o ponto de alimentação. E você consegue notar, se tiver um pouco de cuidado, sem utilizar multímetro, ó. Se eu colocar nesses dois pontos aqui, ó, nos dois da lateral, você vê mais ou menos o brilho, e se eu pegar a lateral com o meio, você nota que o brilho é um pouco mais discreto, um pouco menos intensivo, né? Mais ofuscado, né? Por conta de ser exatamente o ponto de sinal, que ele vai derrubar um pouquinho ele, fazendo com que o LED ao outro ponto, olha como é um brilho intenso, o de alimentação, olha como ele é vivo, tá? Então veja, a ideia que a gente tinha lá era mostrar o quanto que um teste desse seria útil, obviamente desde que eu entenda o que está rolando aqui, tá bom? E eu estou trazendo exatamente essa informação porque eu vou trabalhar agora nessa parte de sensor, que vai ser importante para a gente dar sequência no curso, por isso que eu acabo trazendo essa marca, porque ela vai me trazer algumas informações. Lembrando que vai ter um outro aqui, um pouquinho diferente, mas com a mesma tecnologia, né? O mesmo raciocínio que nós utilizamos nesse, vamos utilizar para esse, tá? E vai ter mais um aqui, que são os sensores aqui de Y e aqui de X, tá bom? Se eu olhar pela frente aqui, tá? Aqui está o meu sensor de X, movimento X esquerdo e direito, tá? E aqui o movimento Y, tá bom? Para frente e para trás, tá? Funcionam com o mesmo raciocínio, ok? Agora vamos ver aqui, eu vou tentar levantar, porque essa marca para trabalhar eu preciso apertar Held, né? Essa luzinha teria que acender, o calcador levantar e aí trabalhar. Por assim para a gente conseguir pegar os dois. Vou preparar ela para trabalhar. Subiu o calcador e desceu, tá? Vamos ver se demora um pouco, tá? Ou se aparece na hora aqui. De certo que não vai funcionar, mas vou tentar pisar no pedal aqui, ó, para costurar, tá? Pisar no pedal. Não só não costurou, como apresentou o erro que é bem característico de calcador. Então, ou seja, se o calcador tentou subir, tá? Se esse pantógrafo tentou subir, e aí quando ele sobe, essa chapinha é já conhecido de vocês, né? Eu vou acionar o calcador por aqui, ó, que tem um êmbolo que eu consigo acessar ele. Deixa eu desligar ela para só me ajudar. Se eu acionar ele por aqui, ó, colocando a mão aqui eu consigo alcançar. Uma chave de fenda consegue. Vou pegar uma chave de fenda, machuco menos a mão, ó. Pegando aqui o êmbolo, ó, tentando jogar ele para trás, ó. E quando eu faço isso, o que acontece com o calcador, ó? Eu pego aqui, ó, consigo, ó, o calcador lá subindo, tá? Então esse movimento vai fazer esse movimento, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó.
Ó a chapinha vindo e cobrindo o sensor. Consigo mostrar por aqui? Acho que por aqui eu não consigo. Mas ela vai ir, ó, e vai cobrir o sensor, tá? Olha lá. Bom, cobrindo o sensor, ela vai avisar que o calcador está no alto. Por aqui dá pra gente ver bem, ó. Vai avisar que o calcador está no alto. Não avisando o erro A, tá? E fazendo com que a máquina trabalhe. Como o sensor agora tá bom, eu vou tentar eu mesmo fazer fisicamente isso. Quando eu preparar a máquina, eu venho aqui, subo ela e depois eu vou, obviamente, quando pôr para costurar, soltar para vocês verem a máquina funcionando, tá? Eu vou tentar fazer isso tudo com a mão só, vamos ver se eu consigo. Bom, eu vou novamente ligar a máquina, ligar ela. Olha lá, posicionou, que é meio que normal, vamos falar sobre isso. Tá lá. Quando eu apertar Held, eu vou eu mesmo com a mão mudar ou levantar o calcador, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer tudo junto. Acho que eu não vou conseguir, não. Não vou conseguir. Então vamos deixar, quando eu tiver com o tripé aqui, eu consigo mostrar essa parte para vocês. Que eu queria mostrar ela funcionando, tá? A máquina funcionando. Mas aí depois a gente vê o que tá rolando nessa parte. Não vou conseguir, com a mão só não vou conseguir fazer. Se eu conseguir posicionar ele, talvez sim, vamos ver. Se eu conseguir posicionar num ponto onde vocês conseguem ver o que eu queria fazer. Esse aqui eu consigo. E acho que dá. Olha lá. O que eu quero fazer? Eu quero preparar para costurar. Estou apertando o Held aqui na frente, tá bom? E vou acionar aqui. Tá? Subir ele. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar o pedal para costurar. E quando eu fizer isso, quando eu apertar o pedal, eu vou soltar a minha mão aqui, para o calcador descer. Aí teria que subir novamente. Tá? Já deve ter apresentado o erro lá. Vamos lá para frente para a gente ver que se é verdade. Opa, isso mesmo, olha lá. Deu erro A. Ou seja, eu não fiz com tanta precisão, com tanto sincronismo, né, com tanta velocidade, a ideia de pisar e o calcador descer. Ou a ideia de tirar o pé e o calcador subir. Aí voltou a apresentar o erro A. Mas nesse sentido, como vocês sabem como é que o equipamento funciona, eu consigo já fazer um orçamento, consigo saber exatamente o que é e falar para o cliente, tem a ver com o sensor, tem a ver com o circuito do calcador que não subiu, tá? E aí a gente vai tentar mostrar um pouco melhor para vocês esse defeito. Ele está aqui nessa placa, esse é o solenoide de calcador, tá bom? Esse outro que eu tirei fora é o do corte, tá? Pretinho do corte e o branquinho lá do calcador. Tá? Vê o que está rolando, por que ele não está tendo força para subir o calcador, tá bom? Pode ser que a gente tenha problema no próprio solenoide do calcador, tá? Ou ainda no circuito, que eu acho que é mais comum, que é o que deve ser, tá ok? Trouxe ele aqui nessa posição para a gente fazer aqui então um registro. Então olha que interessante. Eu tenho aqui o sensor, eu queria muito que vocês atentassem para o que ele está indicando. E quando a gente vê uma parte chamada de lógica digital, o níveis, né, lógico alto e baixo, eu peço que vocês observem que ele está em nível alto, tá, marcando atenção, mas porventura eu cobri o sensor de tal forma que a luz que está incidindo de um lado, emitindo no transistor, é tal que se eu cobrir ele, ó, o nível cai. Então esse é o que seria nível baixo e esse é o que seria nível alto. Novamente, nível baixo e nível alto. E quem vai fazer esse trabalho é exatamente esse cara aqui. Por isso que eu estou aqui em cima dela, porque a gente vai fazer esse registro todo, tá? E aí é óbvio que quando tiver a parte teórica vai fechar tudo. Aí trouxe aqui, né, o sensor propriamente dito, né, como é que ele é. Tá? Veja que do lado eu tenho um cara que tem apenas 2 terminais. É o LED em si, né, é o que vai emitir a luz, tá? E tem um outro com 3 terminais lá no fundo, ó, tá? O pretinho. 3 terminais, tá bom? Ele que seria o nosso sensor, que aqui dentro tem um amp-op, tá? Tem um amplificador operacional, onde vai indicar para a gente nesse ponto no meio as duas extremidades é positivo e negativo, tá? Me parece que esse daqui é negativo e o daqui é positivo, tá bom? Positivo é o lado direito, tá? Desses 3. Da esquerda é o negativo e no meio o out, né? A saída vem exatamente aqui no meio, tá bom? Onde vai avisar exatamente esses níveis que você tá vendo, ó. É por aqui que vai avisar o nível alto, cobrir, ó, nível baixo, tá? E isso é importante para a máquina entender se o calcador está no alto ou se está no baixo. Ó, aqui o calcador está no baixo e aqui ela está no alto. Se não indica aquele erro A, vocês já viram aí.
Eu estou mostrando isso porque vai ter situações, sim, onde você pode substituir esse sensor por outro, que às vezes não tem nada a ver, às vezes até fisicamente, mas eletricamente ele tem que estar assim. Ou seja, cobriu, ele tem que baixar o nível, tá? Cobriu, baixa o nível. Descobriu, sobe o nível. Porque exatamente esse aviso é que a automação, que é essa placa aqui, tá? Tem que ter, tá bom? E vai ser avisado através desse cabo aqui, tá bom? Esse cabo que vai avisar o momento que o calculador está no alto ou não. Bom, bora continuar aqui então. Bom, eu vou ver se consigo finalizar então agora com essa placa e com o esquema que a gente fez aqui na luzinha, para que a gente entenda pelo menos essa introdução, esse começo desse estudo aqui, que a gente tem chamado aqui de review, de um Travete 1900, o HS, tá? Depois eu tenho o HS, depois como o antigo, entre parênteses, a gente saber que é aquele painel redondinho, que tem P1, P2 e P3, tá? Gordinho. Que tem uma dessa que é imitação, ou melhor, a Yamato imita a Juki, né? Trazendo aquele painel que vai de P1, acho que é a TP7, tá bom? Então tá aqui ela, a placa de movimento XY, tá? Você vê alguns transistores que vão amplificar a parte do movimento X, que é esse branquinho, tá bom? Sua direita, a direita do vídeo, e o Y aqui é a esquerda do vídeo. Então você tem transistor de um lado, você tem transistor de um outro, tá? E dentre eles, tem um cara que vai nos interessar, que é o problema agora, que é o transistor que vai ser responsável em ser o drive, né? A chave do calcador. Então veja, esse é o cara que me interessa, e esse é o carinha que me interessa, aquele transistor ali, ó. Tá meio desconfiado lá, mas é aquele cara, tá bom? Como é que eu sei que esse é o de lá? Bom, pode ser até por aproximação, né? Porque esse transistor tá perto desse conector, mas veja que esse transistor também está perto desse conector. Então, como é que eu sei? Então, para os mais leigos, que ainda estão aí se alfabetizando em eletrônica, você vai perceber que desses dois terminais, é por isso que na lousinha a gente explica isso melhor, um desses terminais, vamos lá, aqui em cima, um desses terminais vai te levar a uma tensão positiva, tá? Tem VCC. Se a tensão for de 24 volts, vai ser 24 volts que vai ter aqui. Se for de 30 volts, idem, tá bom? E o outro lado, ele vem exatamente na chave, né? Fazendo quase que como uma lâmpada, dessas lâmpadas que a gente tem no quarto. Ligou o interruptor, a lâmpada acende. O interruptor é aquele cara, tá? Aquele cara é o interruptor. Só que vamos combinar que existe um comando para que aquele interruptor acenda, né? Ligue. Então o comando diz que é, você levanta o calcador lá, o pedal, vem um comando para aqui, e esse gate, né, é por ali que ele é avisado, aciona a chave que está entre drain e source, mandando tensão para exatamente esse conector, que vai, por sua vez, plugado ao conector do solenoide, tá? Deixa eu fechar lá nele. Tá aqui, ó. Não é difícil vocês imaginarem que é esse o conector, né? Mas só para a gente acompanhar. E se eu puxar esse fio, ó, se eu puxar ele, ó, ele é exatamente esse, tá? E se eu puxar ele, ó, ele é exatamente esse, ó, que vem na solenoide, tá? Então, dá para você fazer essa análise e conseguir chegar lá, porque não são coisas que a gente pretende ensinar. A gente acredita que com o seu expertise você consegue identificar. Então, tá aqui o solenoide de calcador, que vai plugado exatamente naquele ponto, né, que a gente acabou de ver na placa. Já vou voltar para lá. E desse ponto, são dois apenas, né? Um é a alimentação, e aqui pouco importa qual que é. Um vai vir 30 volts ou 24, e o outro vai ser o responsável pela chave. E aí quando a gente estiver na lousa, fazendo a parte teórica, o estudo da aula mesmo, aí vocês vão entender muito claramente o que eu estou querendo dizer, caso ainda não tenham compreendido, ok? Bom, voltamos para aqui. Aí se você seguir então o fio, tá? Seguir a trilha, você vai perceber que ele vai lá para aquele ali, ó, lá para aquele terminal. Porque tem uma trilha que eu consigo ver aqui por baixo, tá? Seria esse ponto aqui, cadê? Esse ponto aqui, ó. Tá vendo exatamente aqui, ó, na linha de mais B, tá? Então esse seria o ponto de alimentação. E esse aqui, se você olhar, ele tá bem abertinho, ó. Não tá em contato com essa parte da trilha. E essa conexão, ela se dá aqui em cima, tá? E a trilha você vê ela por aqui. Porque esse é o tipo de placa que a gente vai falar bastante, né? Que ela tem 3 impressos. Ela tem esse daqui, para ver que tem riscos, trilhas aqui. Ela tem esse aqui, para ver que tem risco e trilhas. E tem um no meio, né? Você vê que a placa ela é um pouco espessa, né? Um pouquinho espessa, porque entre essa camada e essa camada, existe uma terceira que está aqui no meio. Tem placa que existe mais 2 outras camadas, ou seja, essa parte da trilha tem 2 aqui dentro, né? Então são 4 camadas, né? Aí é da tecnologia da placa, tá bom?
Essa é a ideia. Ela tá um pouco suja, que eu tirei ela agora lá. Depois a gente vai dar um grau para poder concluir o problema. Então vamos ver o que acontece. Depois eu vou dividindo com vocês o que aconteceu. Mas por hora era isso aqui. Então eu tenho aqui as bobinas responsáveis por um eixo, tá? E aqui é a saída do eixo Y. As bobinas responsáveis pelo outro eixo. Tá aqui o conector do X. Bom, e aqui eu tenho os drivers, né? Os transistores que vai fazer a parte do drive do Y, tá? E esse do lado de cá que vai fazer o do X, tá bom? Tenho aqui também o microcontrolador que vai controlar, gerenciar toda a informação de funcionamento, tá? Um PLCC que vai, junto com ele, fazer todo um chaveamento para aqui e para ali, para motores de passo, para comando do motor, né? E outros CIs periféricos, não sei te falar exatamente quem é quem, mas eu tenho todo um conjunto que vai trabalhar gerando sinais de PWM para o motor, de um lado e do outro. Veja que tem simetria, né? O que tem de um lado tem do outro. Tá? E outros CIs aí importantes, mas não tão relevante. Esse sim importante é um EEPROM, né? Isso aqui a gente vai mostrar no curso também, que eu posso gravar ela, né? Posso copiar o que está aqui dentro e gravar em outra mídia, né? A gente chama isso de mídia, né? A parte do hardware, né? E o software é o que está aqui dentro, né? O que está escrito aqui dentro. Esse é o hardware, né? A parte física do programa, do que manda a máquina ser um travete, uma botoneira, uma zigue-zague, tá ok? Tá aí. Aí você encontra muito componente sem SMD, né? Então é uma máquina que tem uma mistura, né? Capacitores em SMD, ó. Resistores em SMD, tá? Resistores de 1K, né? Pelo que a gente já viu, né? Olha aqui. E você tem os em DIP também, né? Olha lá. São dispositivos que estão aqui soldados na placa, né? De um lado para o outro. Isso. Capacitores também em SMD, aqueles de alumínio que nós já falamos. E você tem os comuns. Então é meio que uma mistura, né? Do que seria em SMD, tá? E DIP, né? Bom? Outro exemplo dos componentes DIP, né? Os PTHs, né? Também conhecido aí, tá bom? Vamos avançar aqui no nosso estudo, tá ok? Diodos do tipo PTH. Vamos avançar. Aqui eu consigo trazer para vocês o que a gente vai estar falando, né, que é o travete Juco 1900, muito conhecido como HS, né? Nos travetes hoje eles trazem muito essa nomenclatura. E aqui tem uma pequena, bem simplificado do que seria a característica, né, a descrição desse fulano, né, desse cara. É o que seria a chave do solenoide. Então é um FET, né, ou melhor dizendo, é um MOSFET, tá bom? De canal N, né, a gente vai discutir melhor sobre isso. O que seria o channel N e o channel P, tá bom? E ele tem como uma resistência entre drain e source, não parece um source, mas é um Szinho ali, tá? Deixa eu melhorar aqui a letrinha. Esse aqui é igual, esse aqui é um S, tá bom? Drain e source, da ordem de 0,13 ohms, né? Uma voltagem entre drain e source de 200 volts e uma corrente, né, que vai circular entre drain e source de 15 amperes, tá bom? Trouxe aqui também sobre a voltagem entre gate e source, né, que é igual aproximadamente a 10 volts, ou seja, se você submeter uma diferença de potencial nesse ponto, ó, entre terra e esse ponto aqui, da ordem de 10 volts, ou próximo disso, esse transistor começa a conduzir entre drain e source, fazendo uma chave, né? Eu poderia apagar isso tranquilamente e fazer isso, vou até fazer isso agora, tá? Pode apagar isso e fazer isso ser uma chave, tá bom? Se isso aqui for uma chave, ó, você não perde nada por entender desse jeito, tá bom? Quando a tensão aqui for igual ou superior a 10 volts, essa chave fecha, tá bom? Fazendo com que a corrente circule por aqui, é isso? Circulando por aqui, vai acontecer isso, ó. Tá? Então, eu mando uma tensão aqui, né, de modulação por pulso. Aí, aqui já tem positivo e essa chave fecha, mandando agora negativo, né, pro lado de cá. Acontecendo o que a gente chama de, vamos sempre comentar sobre isso, DDP. Isso. Quando há, então, a diferença de potencial aqui, ou seja, um positivo de um lado e um negativo do outro, eu tenho, então, uma diferença de potencial nesse ponto, de modo que
essa solenoide vai ser energizada. Uma vez energizada, ele puxa todo o êmbolo para trás, como já foi mostrado anteriormente, fazendo com que, nesse caso aqui, o calcador levante, tá bom? É mais ou menos isso, você vai ver como vai ficar bacana o curso à medida que ele for avançando em algo teórico, né, com algo prático que a gente vai ver, tá bom? E outra, já trazendo a placa junto. Bom, pessoal, deixa eu complementar aqui, para encerrar essa parte, né? Eu achei por bem trazer novamente, pontuar isso aqui, ó. Então nós estamos falando aqui do Travete Juke, né, o 1900 HS, a gente pôs antigo, mas eu queria muito, e você vai perceber que à medida que você for entrando no curso, você vai entendendo o quanto que uma aula dessa vai abrir demais a sua cabeça para que você entenda não só o Travete 1900, mas como qualquer outro, porque eles vão obedecer uma sequência assim, ó. A gente inicialmente de repente fala de sensores, aí entendendo o sensor, a gente vai entender o que é um sensor PNP e NPN, por que quando cobre a tensão cai, quando descobre a tensão sobe, ou o contrário, quando cobre ele cai, quando descobre, né, enfim, nem sei se eu falei a mesma coisa, mas a ideia é, ele pode se comportar de forma diferente, ele pode estar descoberto, como está agora, eu estou vendo em nível alto, ou só vai ver nível alto quando eu cobrir, né, e aí esses sensores se comportam diferente. Eu preciso entender isso para eu poder dar manutenção na máquina, pois se tiver que dar manutenção na plaquinha, trocar o sensor, não tem nenhum problema. Eu vou passar por tensões, né? Pode ser uma tensão que vai alimentar o solenoide ou ainda a tensão que vai alimentar o sensor. E se vai alimentar o sensor, eu preciso entender se entra aqui o positivo ou se é aqui que entra o negativo. Porque se eu colocar isso errado, eu queimo o sensor. Isso vai ser tema de aula aqui. A gente vê como você pode ir para uma loja, comprar o sensor, e a pessoa lá que te vendeu, ele não está fazendo por mal, mas como ele já recebeu esse sensor de alguém que disse que não serviu, ele já pode ter vindo queimado para você. Que a pessoa pode ter colocado ele errado, queimou o sensor, ele devolveu para a loja deu o correto, ou talvez falou que não tinha, e você agora leva ele queimado agora, né? E aí você pode ter substituir, achar que não resolveu, quando na verdade você estava em cima do problema, mas ele estava queimado. Agora, como saber medir para que eu consiga concluir se é ele mesmo ou não, tá? Então eu posso estar passando também pelo transistor, que é isso que a gente mostrou, né? Exatamente o papel da chave, né? Ele vai fazer minha chave. Esse transistor pode ser um FET, pode ser um MOSFET, pode ser um transistor Darlington, que vai fazer o papel da chave. Eu preciso entender como é que isso funciona. Eu passo também por conectores, né? Pode ser que você tenha problema de conectores só, tá? Essas conexões eletricamente não estão bem feitas, seja essa, a fêmea, né? Seja o outro lá que é o macho, tá? Então posso passar por isso, ou ter fiação, que a correia cortou, coisa assim. E a própria solenoide, né? Eu posso estar com problema na própria solenoide, seja do ponto de vista mecânico, né? Faltando borrachas que amortecem, né? Ou seja, aqui fora ou lá dentro, né, do êmbolo, alguma coisa eletricamente mesmo, com problema, né? É o mecânico, né? A parte mecânica dessa solenoide, é isso? Porque quando você, esse êmbolo que entra e sai aqui, se movimenta, ele movimenta toda uma mecânica, né? Que vai fazer o levantamento do calcador, aquele pantógrafo lá, né? Isso, e isso pode também estar me tapeando. E se eu entender como é que tudo isso funciona de forma harmoniosa e de forma sincronizada, eu consigo saber se meu problema está no sensor, se está na tensão, se está na chave, né, no transistor, no conector e no próprio solenoide ou a mecânica disso. Tá ok?